Oi, galera, tudo bem com vocês? Vocês pediram, né, para nós a receita desse enroladinho e estamos aqui para ensinar vocês a fazerem, tá? Então, separa comigo os ingredientes: 1,2 kg de farinha de trigo. Vai passar um pouquinho, tá, gente? Na hora de mexer lá, pedir um pouquinho mais de farinha, isso pode acontecer. 2 ovos, 100 gramas de margarina, 300 gramas de açúcar, fermento, tá? Que ele vai mostrar. Aqui em casa nós usamos o Fleischmann e a gente já adiciona então a uma bacia grande 1,2 kg de farinha, um pouquinho de sal, 2 fermentos, na verdade um é fermento e o outro é melhorador de farinha, que é esse que ele vai mostrar agora, é um melhorador, tá? E o fermento, que é o amarelinho. Então, a gente usa os dois, tá bom? Se você for fazer a metade da receita, você pode usar só o amarelinho ou colocar metade de cada um também. Em seguida, você acrescenta o açúcar. Ele não colocou todo o açúcar, sobra um pouquinho, tá? Ele vai adicionando ali, vocês podem ver que tá adicionando tudo que é sólido primeiro, né? Aí, ele vai agora e coloca os 2 ovos. Normalmente, a gente abre ele separado para não correr o risco de perder a receita, né? Vocês também têm esse costume, gente? E agora a margarina. Vai colocar 100 gramas de margarina. E em seguida o leite. Detalhe, esse leite ele deve estar morno, tá? Porque ele acelera o crescimento, tá bom? Dessa massa. Vocês vão observar que ele colocou todo o leite, tá vendo? Então, todo o leite morno. E mão na massa, gente, vamos lá. Né? Com delicadeza vai amassando até misturar todos os ingredientes para depois poder sovar essa massa, tá bom? Enquanto meu esposo vai sovando ali, né? Eu vou compartilhar com vocês que a gente começou fazendo coxinha, né? Ele fazia as coxinhas. E algumas oportunidades foram aparecendo de estar fazendo outros salgados. Foi quando apareceu a oportunidade de estarmos atendendo cafés da tarde, né? E tivemos a oportunidade de colocar outras coisas. E foi quando a gente começou a fazer essas massas, né? E essa massa, ela também serve para esfirra, tá bom? É a mesma massa que a gente usa para esfirra. A única coisa é que a abertura dela é diferente, né? Mas assim, a massa é a mesma, tá bom? Numa outra oportunidade, a gente pode estar montando uma esfirra aqui pra vocês. Então, vocês perceberam aí que a massa já começou a ficar mais grudenta, né? E mais também homogênea. E agora, nós vamos sovar ela, certo? Então, a mistura já aconteceu. Agora, ela vai pra pedra, onde a gente consegue sovar ela, tá certo? Ele vai colocar mais um pouquinho de farinha, né, por cima, para poder sovar ela, porque ela tá bem ainda grudenta nas mãos. Olha lá, ele joga mais um pouquinho, né, mas não é muita coisa, tá, gente? E vamos sovar essa massa. Acompanhe o processo para vocês verem que massa mais linda que vai ficar. E só aproveitando enquanto ele tá sovando a massa, uma das coisas que é nossa prioridade quando a gente faz algo para vender é a qualidade. Então, sempre que você for fazer algo para vender, né, então procura usar coisa de qualidade, porque a sua massa é outra, né? Aqui a gente trabalha com só um tipo de farinha, a gente não muda, porque faz toda a diferença no nosso produto. Alguns produtos, alguns ingredientes não fazem tanta diferença no resultado final. Mas a tal da farinha faz, gente, muita diferença, né? Então,
façam experimentos, né, para ver qual a farinha melhor. Aqui, quando nós começamos, a gente comprou algumas outras marcas, mas a gente não se adaptou, nós não gostamos, deixava a massa amarelada, às vezes não crescia o tanto que a gente estava acostumado, né? E daí nós decidimos que, independente do valor, nós iríamos trabalhar com essa marca que a gente está usando agora. Então, isso faz toda a diferença. Eu falei também do fermento, né? A gente usa esse Fleischmann, eu gosto muito dele. A qualidade é ótima, tá? Então, assim, se você tiver a oportunidade de usar também, eu garanto pra você que faz toda a diferença aí na sua massa. Bom, massa sovada, agora ela vai descansar. Sabe aquela bacia que nós usamos, então, pra começar a nossa receita? Colocamos ela dentro dessa bacia e cobrimos com plástico. Aquele saquinho de verdura, legume. Então, a gente vai cobrir, né? E deixar descansar aí, ó, por 40, 50 minutos. Depende muito da temperatura que está na sua região, tá bom? Aqui estava bastante calor, não sei nem quantos graus, mas só para vocês verem o quanto essa massa cresceu, tá vendo? E agora nós vamos abrir ela. Gente, é uma coisa de louco, né? Porque aqui a gente tá tão acostumado a usar garrafa que diz que eu tava com o rolo na gaveta. Minha mãe chegou aqui e falou: ué, filha, você usou a garrafa? Sendo que você tinha rolo aqui. Eu falei: ixi, mãe, nem lembrei de rolo. A gente tá muito acostumado a usar garrafa, né? Então, gente, não tem tempo ruim, não. Pega a garrafa aí do vinho que você já tomou, lava ela direitinho e vamos abrir essa massa. Bom, vocês podem ver que agora não é hora mais de mexer na massa, tá? Ela já cresceu e ela já foi sovada, então a gente só vai realmente abrir essa massa. Então, ele polvilhou aí a farinha por baixo, né? E agora ele vai abrir ali com a garrafa mesmo, tá vendo? Vai abrindo para as laterais. Quando sou eu que faço, porque nesse caso eu estava filmando, né? Eu abro ela na vertical e não na horizontal. Ele abriu na horizontal, aí deu um pouquinho de trabalho para enrolar. Mas dos dois lados dá certo, tá? E outra coisa, ele fez bem com bastante volta. Quando eu faço, normalmente eu divido essa massa em duas pro enroladinho não ficar tão grande, tá? Ainda mais se for para vender, né? Mas no caso, como era só para consumo, a gente fez com várias voltas. Acho que deu 2 voltas ou 3 voltas, né? E nesse intervalo que a massa ficou crescendo, meu marido já tinha ralado o queijo, já deixou o queijo reservado, né? E ralado, a mussarela. E tinha colocado na geladeira com um plastiquinho por cima para não criar casca, tá bom? Então já tinha ralado, já tinha deixado preparado. E vocês podem ver que o presunto também já tá ali do lado. E vamos para o recheio, né, gente? Muitas pessoas gostam de colocar requeijão, passar requeijão com a colher agora na massa. Dá também, tá? Nós fizemos sem para vocês verem como que fica no resultado. Então, o presunto pode ser ralado, né? Se você comprar no mercado um pedaço e quiser ralar também pode ser. E pode ser fatiado, tá? Ele, nesse caso, tá colocando fatiado. Ele já tinha comprado pronto, olha que maravilha. E como ele é organizado, né, gente? Que orgulho. Aí fica tudo arrumadinho, fica até bonito de ver, né? E vai colocar agora a mussarela. Quem aí é amante de mussarela? Aqui em casa todos nós somos, é muito bom, né? Tudo a gente quer colocar. Dá pra você colocar orégano? Dá também, vocês que escolhem, tá? Aqui a gente gosta mais do orégano por cima do enroladinho do que dentro. E daí vai da criatividade de vocês, tá bom? De colocar orégano, colocar outros temperos, daí fica a critério de cada um. E agora ele dá uma acertada ali nas pontinhas, né? Pra poder começar a enrolar. E bora enrolar, gente. Vai puxando devagar ali a pontinha, né?
Essa primeira parte é bem importante você dar aquela firmadinha na massa, pra ela não abrir depois. E você vai enrolar. Ele vai cortar do outro lado agora pra finalizar. E vai enrolando. Parece que vai dar errado, né? Mas vai dar certo, tá bom? E é isso aí, ele vai enrolando agora ali, né? E já deixa a forma preparada pra você colocar o seu enroladinho. Não untamos a forma, não precisa, tá bom? Porque é massa de pão, então não há necessidade de você untar a forma, tá bom? Ó, ele tá quase finalizando ali, pra gente poder colocar essa massa na forma. Eu sempre gosto de virar ela e dar assim uma apertadinha com as duas pontas do dedo, para essa massa grudar uma na outra ali e não abrir na hora de assar. Mas essa última parte que ele virou aí, ó, essa parte que ficou, que vocês viram ali abrindo agora, o certo é ela ficar na parte de baixo da forma. Então, ele coloca a forma do lado, ó, tá vendo? Pra medir, né? Porque não vai ficar abrindo tudo, olha como ficou bonitinho. E agora, esse enroladinho vai pra dentro da forma. A parte que foi fechada, ela fica na parte de baixo da forma pra não abrir. E daí, ele foi fazer outros, né? Então, aí já tá uma forma inteira. Essa massa rendeu pra chuchu. Rendeu 2 formas grandes, tá, gente? Então, deu pra bastante gente comer. Inclusive, minha irmã fez uma marmitinha pra ela, né, gente? Porque já é de praxe ela levar um pouquinho pra ela comer em casa depois. Mas ela veio aqui tomar um cafezinho e comeu ele quentinho. Delicioso. E daí ele tá terminando a última massa aí. E eu quis gravar de novo porque pode ser feito com massa maior, com massa menor, não tem problema, tá bom? E se grudar embaixo, gente, ó, o segredo é ir com calma e não se desesperar. Bom, aí colocou na forma, tudo ok. E agora você vai cortar esse enroladinho. Por que nós não cortamos ele inteiro até o final? Para que esse queijo não vaze todo, entendeu? Todo, né? Na forma, porque vaza bastante, assim, a gordura, né? E então a gente corta só um pedaço, tá? Pra ele também poder assar bem no meio desse enroladinho. A gente mede mais ou menos um dedo, né? 1 a 2 dedos e vai cortando. Tá vendo, ó? E ele já tá quase finalizando o corte, tá bom? E daí nós vamos pegar um ovo e vamos pincelar em cima dessa massa, desse enroladinho. Então, eu coloco o ovo aí, eu bato ele com garfo mesmo, tá bom? E vou pincelar agora em cima desse enroladinho, antes dele crescer, tá bom? Então, olha lá, vou pegar esse pincel de cozinha, né? E vou passar em cima dessa massa. Isso vai trazer uma beleza para esse enroladinho que não tem nem tamanho. Existem pessoas que passam só a gema, tá? Aqui a gente passa, bate o ovo inteiro mesmo e passa, tá bom? Já em seguida, nós vamos colocar o orégano, tá bom? Eu pego um pouquinho lá e vou polvilhando em cima do meu enroladinho. Gente, dá um sabor, o orégano é muito gostoso. Tem gente que gosta com gergelim, também dá pra colocar. Hoje a gente fez só com orégano. Além de saboroso, né? Ele dá aquele aspecto bem bonito também de salgado mesmo. Tá bom? Essa massa é um pouco adocicada, então ela combina muito bem com o orégano. E nós deixamos crescer um pouquinho, né? Pra depois ir pro forno, tá bom, gente? Então, ela ainda vai crescer mais um pouquinho
para depois ir pro forno. E a gente colocou no forno a 180 graus. Não precisa pré-aquecer o forno. E você deixa lá cerca de 50 minutos, mais ou menos. Mas é bom dar aquela olhadinha, sabe? Quando você vê que já tá dourado, daí tá na hora de você tirar e se deliciar. E fica aí um pouquinho, então, com o resultado desse enroladinho de presunto e queijo. Ficou delicioso! Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa receita, se você fez, se deu certo, deixa seu like, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!